Olá a todos que chegam aqui no canal. É um prazer imenso da minha parte recebê-los. Eu me chamo Carlos Henrique e sou uma pessoa que venho postado, as minhas experiências em relação à vida em outros planetas. Lembrando que o meu contato ele se deu no ano de 2007 e de lá para cá eu tenho recebido da parte de Agnachete, de Arnetoliel, de Atilil, de Aká, de Mereconoab e de Zamaniel, as informações das quais eu venho passando para vocês aqui e também lá no grupo do Facebook, correto? Hoje eu quero falar de uma civilização que são os Tepetelirianos, correto? O nome pode parecer até engraçado, mas é uma civilização que habita no sistema solar de Alor, que é um sistema solar que fica na constelação de Órion, correto? Mas antes de falar dessa belíssima e extraordinária civilização, desta família estelar, correto? Eu quero aqui colocar frisado alguns pontos de algumas pessoas que têm me perguntado, correto? E todos têm o total direito de perguntar e de saber aquilo que estão perguntando. Então eu vou novamente dar aqui o meu parecer em relação a essas experiências, correto? O que acontece é o seguinte: muitas pessoas elas procuram saber de mim dados de projeção científicas, correto? E há um tempo atrás eu deixei explicado às pessoas que o caso da ciência convencional, que envolve química, física, biologia e questões de astronomia, correto? São questões que não são do meu interesse, certo? Ainda que eu possa adquirir dados que deixariam cientistas, pesquisadores com a pulga atrás da orelha. Só que eu não tenho esse interesse científico, correto? Eu gosto de aprender aquilo que fará bem para a minha vida e para a vida das outras pessoas, correto? É lógico que se eu pedir a eles que me dê um entendimento e uma projeção científica aprimorada, obviamente, eles me transferirão todos esses dados científicos, matemáticos, biológicos, químicos e físicos, para que eu possa narrar de uma maneira que seja convincente para o meio acadêmico científico, correto? Recentemente, foi em outubro do ano passado, de 2016, veio a mim uma pessoa, tá? O nome dele é Miguel. E o Miguel, ele perguntou se poderia me fazer algumas perguntas via Skype. Eu falei que sim, que não tinha problema nenhum. Ele ficou muito agradecido por eu ter atendido ele e tal. A gente já tinha combinado ali no Facebook, no meu inbox do Facebook. E o Miguel, ele falou comigo que ele era um cientista, correto, na área da química. E que ele era professor na USP. Mas ele não me mostrou nenhuma credencial que provasse isso, para mim também pouco importa, mas baseando no nosso papo, no nosso diálogo, eu vi que realmente ele tinha conhecimento e tem conhecimento em vista do que eu aprendi no ensino fundamental e no ensino médio, correto? E ele falou comigo assim: olha, Henrique, eu gostaria de confrontar alguns dados, correto, que estão no nosso dia a dia, principalmente no lado científico, químico e físico, e você poderia me responder? Eu falei para ele assim: olha, esses dados eu não tenho, correto? Mas ainda que você não me dê uma referência, que tal a gente conversar amanhã? Aí eu marquei para ele no dia seguinte, que seria no dia 23 de outubro, e novamente nós faríamos
videoconferência pelo Skype. Eu simplesmente, em meditação, eu pedi que a Gnachete pudesse me ouvir. E ela, como sempre, ela se apresentou a mim em audível voz, não em corpo físico, correto? Porque o ambiente onde eu estava era um ambiente desfavorável, que era um ambiente da República, onde também resido, conforme já deixei narrado para vocês. E lá, a Gnachete, ela falou comigo o que eu queria, correto? Eu falei com ela que eu precisava de um embasamento científico para poder ajudar uma pessoa ou tirar a dúvida dessa pessoa, correto? E ela falou que seria me dado isso durante a noite. Tive um dia normal, que foi no dia 22, fiz os meus afazeres. Quando foi no dia 23, é isso mesmo, gente, no dia 23, isso mesmo, no dia 23, eu conversei com o Miguel dia 22, e no dia 23 nós iríamos fazer novamente essa videoconferência. E durante a noite, uma luz muito forte, muito densa, com uma temperatura assim amigável, começou a me envolver. E todo o quartinho da República, que inclusive o Júlio Andrade teve o prazer de conhecer quando foi me visitar lá na República, aquele quartinho, Júlio, ele ficou todo em luz. Todos os móveis que ali estavam se fundiam na luz. Eu não conseguia ter a percepção da parede, da porta, nem da cama que eu estava deitado, de nada. E essa luz, ela não machucava, ela não ofendia as minhas vistas. Correto? Foi quando eu vi um objeto semelhante a uma caixinha de fósforo. E esse objeto era um objeto quadrado, como uma caixinha de fósforo, porém um pouco mais elevado na sua altura, de diâmetro, correto? E mais curta em comprimento, semelhante a uma caixinha de fósforo. Aí você imagina você pegar uma caixa de fósforo pequena e colocar uma em cima da outra, você vai ter ali uma projeção do que eu estou tratando com você que me ouve aqui. E essa caixinha, ela, quando eu toquei nela, ao ouvir a voz de Gnachete, eu toquei nela, ela se desfragmentou como se fosse um pó. Ela se tornou um pó, essa caixinha. E um pó preto, correto? E esse pó, ele tinha algumas partículas esféricas, né, que começou a ampliar em minha mão, né? Começou a encher a minha mão desse material. E eu não tinha ali a visão de um copo, nem de nada, porque tudo estava envolvido na luz. E a Gnachete, ela falou comigo assim, olha, coloca na sua boca e come. E eu peguei aquele pó todo, correto? Com algumas partículas esféricas que também se transferia no mais fino do pó, como se fosse açúcar refinada, e eu elevei a boca, correto? E comecei a mastigar. E o gosto dele, correto? Era um gosto de você pegar um bicarbonato, correto? E misturar com pó de café. Então, se você pegar um pouquinho de bicarbonato na sua casa, coloca um pouquinho na mão e um pouquinho de pó de café, mistura e coloca só na pontinha da língua, que você vai ter a sensação que eu tive, que é o mais próximo do que eu posso falar com você. E eu tive uma dificuldade imensa de engolir. E quando isso acontecia, a Gnachete, adorável como é, ela começava a sorrir. Ela achava engraçado porque ela estava me vendo, né? Ela estava vendo aquilo, tudo que estava acontecendo comigo. E por sinal eu fazia muita cara feia em relação a isso, por estar ingerindo algo desagradável, né, que não era do meu conhecimento. Quando isso acabou e a luz ela diminuiu, eu comecei a recobrar a visão dos objetos do meu quarto, correto?
Eu olhei para minha mão, não tinha nenhum resíduo. Eu fui ao espelho, abri a minha boca, olhei no espelho, não tinha nenhum resíduo também. E isso já era 1h da manhã do dia 23, correto? Quando foi ali por volta das 15 horas do dia 23, o Miguel me mandou uma mensagem via Facebook e falou que estava me esperando no Skype. Eu acessei o meu Skype e ali nós abrimos a webcam e começamos a conversar. Só que quando eu amanheci, correto? Quando eu acordei, era por volta ali de 6h30 da manhã, eu fiz o que é de costume, que é lavar o rosto, escovar os dentes, ir na padaria tomar o meu café, porque eu estava na República, e apesar de ter a cozinha coletiva, dificilmente eu faço alguma coisa, e eu naquele intervalo, eu me senti diferente, correto? E eu achei engraçado que eu olhava as placas dos carros na rua, ao mesmo tempo que a placa, exemplo, 9874 era 9874, ao mesmo tempo ela era 7849 ou 97, correto? Ela se transfigurava. Os números eles ficavam desordenados na minha frente. Um outro exemplo, uma placa 0855. No físico, ela era 0855. Ela ficava 8505, ela ficava 8055 e ficava 5850. Então, se você pegar essa referência do 0855, você vai conseguir fazer essa manobra numerológica, correto? Os números das casas, a mesma coisa, que nem o número 66, ele ficava 66 e 99, correto? O número 78, ele ficava 78, ao mesmo tempo eles transfiguravam no 87. Então, eles ficavam projetando isso. Eu comecei a sorrir e caminhando até a padaria, eu cheguei na padaria, pedi café, e a moça que me atendeu, ela falou comigo assim, olha, que estranho, as suas pupilas estão muito dilatadas. Eu falei, porque eu não dormi tão bem essa noite, né? E realmente, à noite eu acordei e fiquei assim, pensativo, mas eu ainda não tinha essa sensação. Dado a isso, eu retornei para a República. Quando foi ali às 15 horas, o Miguel entrou em contato comigo e nós começamos a conversar, correto? E ele falou assim, olha Henrique, foi bom eu não ter tratado antes com você daquilo que eu queria te perguntar sobre os dados científicos, e agora eu quero te perguntar. Então o Miguel, pessoal, ele me fez muitas perguntas científicas do lado químico e do lado físico, e eu fui respondendo a ele com uma naturalidade incrível. É como se você pegar uma pessoa que está na segunda série do ensino fundamental e você passar uma equação, né, do segundo grau, e essa criança que está na segunda série do ensino fundamental conseguir resolver, sendo que nunca viu essa equação. Então o Miguel ele ficou muito surpreso com isso. E ele me convidou para que eu pudesse ir na universidade que ele tinha me falado que era a USP, apesar de não ter me mostrado nada, nenhuma referência de que realmente ele era professor lá, e também não me interessa isso, o que valeu foi a amizade que ali foi construída, e ele falou comigo que quando eu estivesse em São Paulo, que eu procurasse ele, e eu venho mantendo contato com ele até hoje. O nome dele é Miguel mesmo, o sobrenome dele eu não vou falar, correto? E antes de gravar esse vídeo, na data de ontem, no dia 16, eu mandei um e-mail para ele falando se poderia falar pelo menos o seu primeiro nome, e ele falou que sim. Então, agora quando eu for no programa da Karen, correto, ter uma participação com ela aí em São Paulo, eu vou entrar em contato com ele, né, sendo que ele seja professor mesmo, porque o conhecimento dele em relação à ciência convencional é algo absurdo, eu fiquei admirado, e a forma que ele se expressa na questão matemática, química e física é uma coisa assim que a vontade que eu tenho de ingressar na faculdade e aprender com ele, porque ele fala de uma maneira assim mágica, de uma maneira especial. E ele falou comigo assim, Henrique, eu estou apavorado
porque alguns cálculos aqui, alguns elementos da química, em cálculos da própria tabela periódica, é algo assim que nós estamos desenvolvendo agora. E você trouxe a solução. Eu falei assim, eu não. Quem trouxe a solução foi aqueles que me deram para falar. E ele falou assim, olha, acreditar na sua experiência de ir em outros planetas é difícil, até mesmo para mim. Mas eu falo isso como pessoa da área científica. Eu falo isso como um cientista. Mas hoje você me provou, correto, que mesmo sem você saber dessas projeções de cálculos que nós estamos desenvolvendo, e você falou de uma forma que foi a fórmula matemática dentro da química que nós estamos estudando desde o ano de 2011. E para mim aquilo foi uma felicidade muito grande, mas eu não atribuo isso a mim. É isso que eu quero falar para vocês. Eu atribuo a Agnachete porque ela trouxe esse elemento tecnológico que ampliou a matriz do meu conhecimento. Correto? E eu fiquei ali por dias, sabe, projetando números na minha mente, criando fórmulas matemáticas, correto? Eu olhava algumas coisas na internet depois que eu conversei com o Miguel, entre o dia 24, que foi o dia seguinte, até o mês de dezembro também, correto? Entre novembro e dezembro, fiquei ali, assim, elucidado com essa questão, né? Matemática, física. E quando eu ia aos outros corpos planetários, né? Eu já fazia o cálculo, já vinha uma ampliação da matemática, correto? Criava-se a geometria na minha mente, eu conseguia expandir os meus cálculos. E quando a Agnachete e Mereconoab, eles olhavam para mim, eles sorriam, que eles achavam engraçado. Porque eu estava extasiado com tudo aquilo. Certo? Mas eu não queria aquilo. Foi quando eu pedi que a Agnachete removesse isso de mim. E mais do que de imediatamente, eu me lembro que ela chegou às suas mãos, próximo à minha boca, e surgiu uma luz na mão dela, e eu abri a minha boca de forma involuntária. E todo aquele pó, ele foi tirado do meu organismo e colocado nessa luz. E quando isso foi feito, esse pó, ele se formou novamente no quadrado semelhante à caixinha de fósforo. Correto? Depois disso, gente, eu comecei a ser aquele ogro na questão da química e na questão da física, né, científica, não a convencional que aprendemos no ensino fundamental e médio, né, e para alguns aí que ingressou na faculdade e hoje são professores, né. Então eu achei isso muito incrível. Então o que eu quero dizer para as pessoas é que esse interesse no lado científico eu não tenho, eu não quero e não gosto. O que eu gosto é de estar perto deles. O que eu gosto é de fazer viagens com eles. Estar perto de Agnachete é a coisa mais linda do mundo. Para mim, Agnachete, ela é tudo. Tudo que eu jamais imaginei que eu queria ter na vida. Eu falo isso também de Arnetoliel, Atilio, Acá, Mereconoab, Zamaniel e de todos os outros que eu tive o privilégio de conhecer. Então, o confrontamento científico da base científica moderna, atualizada, é impossível eu fazer essas viagens. Mas eu só sei que quando eu olho para o céu e vejo aquela esfera inox, aquela esfera prateada, aquela esfera gigantesca, e quando ela se abre, e eu entro dentro dela, e quando ela sobe, e eu olho para baixo e vejo deixar a minha cidade, o meu estado, o meu país, o meu continente, e sair e ver Eleap tão formosa que é,
vista de fora, como é também pelo lado de dentro. E quando eu, acoplamos na nave e sou transferido para dentro da nave e já tem toda uma ambientação programada para me receber sem a utilização de qualquer aparato tecnológico, onde a atmosfera da própria nave ela é modificada ao mesmo grau e tonalidade e totalidade e densidade da atmosfera do meu planeta, é isso que importa para mim. Eu não quero saber se o café é Três Corações, eu não quero saber se o café é Pilão, eu não quero saber se o café é Brasil. Eu quero sentir o aroma do café. Eu quero sentir o gosto do café. O que me agrada é o café, não a que empresa venha produzi-lo. Eu não quero saber se a safra do café foi boa, se os grãos foram selecionados, eu quero é tomar o café. Da mesma forma, eu não quero esses dados científicos, porque para mim não interessa. Eu quero é estar com eles. Eu quero é viver com eles. Eu quero aprender com eles. E por isso, por esse não interesse de querer sobressair em cima de outras pessoas, e ainda que o Miguel ele tenha me exaltado, ficado perplexo e pasmado com os cálculos que eu nem tinha conhecimento, mas falei com ele, e ele ficou assim admirado com aquilo, e ele me passou fórmulas matemáticas em uma ampliação muito grande, onde algumas equações que ele mesmo tinha elaborado, e segundo ele tinha errado por muitas vezes, mas ele já sabia o resultado, e ele me passou a equação na videoconferência, e eu com as mãos para cima, na webcam, ao ouvir ele falar essa equação, quando ele terminou, eu dei o resultado e ele ficou bobo. Eu me lembro que ele até levantou da cadeira, colocou a mão na cabeça e falou, puta que pariu. Então, gente, se eu quiser os dados científicos para falar para qualquer pessoa, eles me dão. Mas eu não quero isso para mim. Mas eu precisava compartilhar essa verdade de informação com o Miguel. Correto? Porque eu julguei fazer ele por merecer, porque em nenhum momento ele chegou para mim duvidando de mim. Ele chegou me perguntando como era possível. E quando ele me perguntou se eu tinha conhecimentos científicos, eu falei que tinha conhecimentos básicos, porque a minha formação ela foi uma formação muito boa. E eu estudei em escola pública. E tenho muito orgulho disso. Então, baseando naquilo que eu aprendi na escola, ele começou a me tomar lições. E eu respondi, mesmo com esse conhecimento. E quando as perguntas dele, né, foram agravando cada vez mais, ele ficou perplexo. Mas eu sei que esse conhecimento não é meu. Ele me foi dado por Agnachete através da tecnologia que foi ingerida por mim. E como eu não quis e não quero, a própria Agnachete tirou isso de mim. Tirou. Correto? Então, gente, estar com eles é que me faz feliz. Ouvir os criadores e as raças construtoras dos pilares da criação é que me faz feliz. O que me faz feliz é isso. É aprender e compartilhar. E foi assim que eu conheci os tepetelerianos. E os tepetelerianos são seres extraordinários. Correto?
E eles têm 3,8 bilhões de anos de existência. Bilhões. Correto? São seres extraordinários, habitantes da constelação de Órion, no sistema solar de Alor. E quando eu fui até os tepetelerianos e passei pela constelação de Órion e vi planetas extraordinários, entre eles planetas de grandes civilizações, de grandes famílias estelares, reptilianas e draconianas que não são hostis, para mim, passar e ver todos esses belíssimos corpos planetários e todos os cruzadores interplanetários e todas as naves trafegando de um lado para o outro e poder ver durante a viagem até chegar o sistema solar de Alor, poder ver gigantescos portais sendo abertos e outros sendo controlados por equipamentos tecnológicos. Quando eu olhava para aquilo durante a viagem, eu via a geometria, eu via os cálculos, eu via a fórmula matemática, a fórmula física. Quando eu olhava para os materiais, eu conseguia entender a química. Quando eu tocava em um metal, eu conseguia identificar qual foi a propriedade mineral que compôs aquele metal. Mas eu não queria isso. Eu queria ser o Carlos de sempre, que fala o português errado, que tem uma conjugação verbal péssima. Correto? Eu queria ser eu novamente. Porque eu não acho justo passar na frente de ninguém. Correto? Então, eu quero ser sempre aquele Carlos que eles encontraram em mim. Eu não quero ser um Carlos cientista, eu não quero ser um Carlos biólogo, um Carlos químico, um Carlos físico, um Carlos matemático. Eu não quero. Eu quero ser o Carlos que sempre fui, depois do meu encontro com eles. Porque o Carlos anterior a eles, eu não quero ser. Eu quero ser o Carlos que hoje sou. E isso me faz feliz. É por isso que eu não me preocupo com dados científicos. Correto? Ainda que para muitos dariam a vida por isso. Eu não. Eu não estou nem aí. Eu quero entrar em uma nave e não quero saber como ela funciona. Eu quero atravessar um portal tridimensional com arcos de Adon, com arcos de Sips, com arcos de Ekon Ariko Asimak, e chegar ao mais profundo e o mais belo dos universos. É isso que eu quero. Eu não quero saber como funciona e nem como foi projetado. Tanto que quando eu recebi as informações de como foi feito o Nibiru, e eu falei para vocês como foi construído esse planeta artificial, eu não me preocupei em saber de dados técnicos e científicos, baseando-se na engenharia. Para mim pouco interessa. Mas eu ouvi aquilo que era necessário ouvir e passei aquilo que era necessário passar. E isso é que me completa. É transferir da maneira simples e objetiva
a informação que a mim é dada e que será dado a você também por uma experiência particular